farmacêutica. E eu vou revisar rapidinho só o cronograma, para às vezes alguém não teve na aula passada, para a gente seguir com o conteúdo de hoje, que são vias de administração de fármacos. Elisete, ainda não fizemos nenhuma atividade. Hoje que a gente vai começar a fazer as atividades durante as aulas. Mas eu vou repassar agora o cronograma e aí você vai ver a data da atividade avaliativa, das atividades avaliativas. Vocês estão conseguindo ver a apresentação dos slides? Ainda não apareceu, não. Não? Apareceu ou não? Para mim não, professora. Também não. Acho que agora vai. Então, só para repassar rapidinho, quem já viu o cronograma já conhece, né? Hoje a gente está nessa aula aqui, ó, do dia 20/8. Então, semana passada a gente teve introdução à tecnologia farmacêutica e desenvolvimento de novos medicamentos. Quem não assistiu essa aula, tem lá na plataforma Unidade 1 o link das duas partes dessa primeira aula. Então, você pode acessar o conteúdo por lá. Hoje a gente vai falar de considerações biofarmacêuticas e vias de administração de fármacos. Depois a gente vai falar de estudos de pré-formulação, que são estudos realizados antes da gente começar a fazer a nossa formulação. E depois a gente vai começar com formas farmacêuticas finais. Então, vamos falar de gel, suspensão, solução, depois de emulsões, né, que são os cremes. Depois a gente vai ter uma revisão do conteúdo no dia 17/9. E no dia dessa revisão, a gente vai fazer a atividade avaliativa. Ela vai ser realizada através da plataforma virtual com questões referentes a todos esses conteúdos. Então, todos os primeiros conteúdos a gente vai fazer a atividade avaliativa. No dia 24 tem ESA para N1 e no dia 1/10 a gente tem a avaliação N1. Deixa eu permitir aqui o colega para entrar. Então, é isso. O colega perguntou que dia que é a atividade avaliativa. Então, vai ser dia 17/9, a primeira atividade avaliativa. Depois da avaliação N1, a gente vai começar com formas farmacêuticas sólidas, pós e cápsulas, no dia 8/9. Depois vai ter um feriado do dia do professor, na quinta-feira. No dia 22/10, a gente vai falar comprimidos e sobre a técnica de compressão. Depois de revestimento, então, dragas, revestimento peliculado, para que eles servem. Depois a gente vai falar de nanotecnologia farmacêutica. Depois da aplicação tópica e transdérmica de fármacos, liberação nasal, pulmonar e ocular. A mesma coisa vai acontecer aqui para N2, no dia 26/11, a gente vai fazer, então, a revisão do conteúdo, de todo esse conteúdo, e a gente vai fazer a atividade avaliativa para N2, da mesma forma, através de questões pela plataforma. Então, eu vou revisar com vocês e dar um tempo na aula para vocês fazerem a atividade avaliativa. Então,
para fazer essa atividade, a revisão é necessário que vocês deem uma olhada antes no conteúdo, né? Para na hora da atividade não ficar perdido e também poder tirar todas as dúvidas nesse dia aqui para a avaliação N2, que é no dia 3/12. E aí depois a gente encerra. Isso, Amanda, questões de múltipla escolha. Nossa atividade avaliativa vai ser. Ananda, né? Boa noite, pessoal, que entrou depois aí. Então, depois de revisar aqui nosso cronograma, a gente está, então, hoje nessa aula aqui de considerações biofarmacêuticas e vias de administração de fármacos. Professora, como que vai ficar a questão de aula prática? Tecnologia farmacêutica é uma disciplina que não tem aula prática, só teóricas. Ela é totalmente teórica. Ah, tá bom. Obrigada. Nada. Então, na semana passada, a gente falou sobre o que é tecnologia farmacêutica, né? A tecnologia farmacêutica, ela é uma ciência de aplicação para obter preparações farmacêuticas. Então, o que a gente vai estudar durante esse semestre? Quando a gente tem um fármaco, um ativo, né? E a gente precisa administrar ele para o paciente, a gente precisa transformar isso em um medicamento. Esses ativos, eles não podem ser administrados sozinhos, sem que a gente tenha uma forma farmacêutica. Vocês devem lembrar isso lá da farmacotécnica, né? A gente também obtinha formas farmacêuticas. Agora, na tecnologia, a gente vai estudar um pouco mais a fundo sobre essas propriedades desses fármacos e como que essa escolha da forma farmacêutica se dá e quais são as dificuldades que a gente tem. Então, é uma forma mais aprofundada. Vocês vão ver que tecnologia farmacêutica tem mais conteúdo que farmacotécnica. A gente estuda de forma mais com um olhar mais de pesquisador, mais científico para essa molécula do fármaco, para a gente obter a melhor forma final de aplicação desse medicamento. Então, para a gente transformar esse ativo que tem fins profiláticos, curativos ou diagnóstico em um medicamento final, advindo de diversas fontes, que a gente já comentou isso na aula passada, né? Produtos naturais, síntese orgânica, biotecnológicos, terapia gênica, a gente falou de várias fontes, né? De obtenção desses ativos, a gente tem que transformar isso num medicamento final. E para transformar isso num medicamento final, a gente tem que começar pensando que forma farmacêutica usar. Vai ser xarope, vai ser comprimido, vai ser pomada, vai passar onde? É na boca, é na pele? Como que isso vai ser usado? Qual que é a melhor forma para a gente ter o melhor desempenho desse ativo? Então, é isso que a gente vai estudar, como transformar um ativo em um medicamento que funcione bem. E aí, nesse processo de desenvolvimento, eu também já tinha comentado com vocês que a gente passa pela fase pré-clínica e pela fase clínica do estudo do desenvolvimento de um novo medicamento. Aqui na tecnologia farmacêutica, a gente vai se preocupar bastante com essa fase antes de testar o medicamento. O que a gente tem que fazer para produzir ele, para depois testar. Nesse gráficozinho, a gente vê, então, que
até um medicamento sair do nada, um ativo sair do nada e se transformar em um medicamento, é um caminho longo a se percorrer. E a gente está estudando aqui essa parte do caminho. É aqui que a gente está pensando ainda, essas fases todas, né? Estudos in vitro, testes em animais, testes clínicos e a comercialização são feitos numa etapa depois que a gente já pensou no desenvolvimento do novo medicamento. Então, a gente tem um composto líder, e nessa fase dos estudos, que a gente chama de pré-formulação, a gente vai pensar, que fármaco é esse? Para que ele serve? É para uso local ou é para um uso sistêmico, né? A gente quer um tratamento local, é na pele, é no olho, é no nariz, é no reto, é um tratamento sistêmico que precisa chegar em vários tecidos, é um tratamento contra um agente ou é um tratamento para mudar uma condição fisiológica. Então, a gente tem que pensar nisso e depois pensar nas características físico-químicas desse fármaco. Ele é solúvel? É insolúvel em água? Porque quando a gente ingere pela via oral, a gente tem normalmente lá um meio aquoso, né? Toma um medicamento com um copo de água, ele vai se solubilizar, vai desintegrar nessa água, tem que fazer alguma coisa para melhorar a solubilidade, adicionar algum recipiente. Então, é nisso que a gente está pensando. E hoje a gente vai pensar, então, quais são as vias de administração, que é uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar também. Porque dependendo da via, a gente vai fazer uma diferente forma farmacêutica, né? Ninguém administra um comprimido na pele. A gente administra um comprimido via oral. Se for via vaginal, a gente vai fazer um óvulo. Se for retal, um supositório. No nariz, um spray. Então, a gente tem que pensar que local é esse que a gente vai administrar esse fármaco. Pensando nisso, então, em todas as características desse ativo e de para que ele serve, a gente vai começar a pensar, então, quais são as vias de administração. Então, hoje a gente vai falar sobre vias de administração e aspectos biofarmacêuticos. Os aspectos biofarmacêuticos são como esse ativo, após administrado, ele vai se movimentar no nosso organismo. Então, lembram lá da farmacocinética? Tem que absorver, depois tem que distribuir, depois vai ser metabolizado, e depois excretado. Então, como isso vai se comportar no nosso organismo. Então, para que as finalidades de um medicamento sejam alcançadas, é necessário estudar sobre os componentes de uma formulação. Então, que concentração desse fármaco nós vamos administrar? A gente vê fármacos aí com diversas concentrações diferentes, de 10 miligramas, 5 miligramas, 500 miligramas. Dependendo da atividade desse fármaco, a gente vai ter concentrações diferentes de fármaco. E tendo essas concentrações diferentes, a gente vai pensar, então, que forma farmacêutica é? Vai ser cápsula, comprimido, xarope, pomada? Quais componentes cada uma dessas formas farmacêuticas tem? Por exemplo, se eu for fazer um creme, eu tenho que fazer uma emulsão. Na emulsão, a gente misturava lá óleo e água, né? Para produzir uma emulsão. Então, vou ter que ter um componente que é um óleo. Vou ter que ter um outro componente que é um tensoativo. Se for um comprimido, a gente vai ter que ter um diluente para diluir esse fármaco e formar a massa, o tamanho do comprimido.
E diante da via de administração que se pretende, é que a gente considera, então, que forma farmacêutica será produzida. Uma das considerações iniciais do desenvolvimento de uma formulação é se o fármaco precisará ter efeito local ou sistêmico. Então, a gente vai começar pensando na via de administração, pensando nesse efeito, se ele é local ou se ele é sistêmico. Local precisa ser na pele? Não, é diferente, né? Local é no local de aplicação, pode ser no nariz, no olho, pode ser um local específico do intestino, um tratamento no cólon. Então, a gente tem o tratamento local quando a gente não quer que esse fármaco se distribua por todas as partes do organismo, que ele fique no local de ação. Então, fique atento. Vamos ver a diferença entre o efeito local e sistêmico, segundo esse livro do Allen, que eu falei para vocês, que a gente está usando como base bibliográfica que a gente tem disponível na nossa biblioteca online. Então, esse livro do Allen e Ansel, de 2013, vocês podem acessar ele através da biblioteca. O efeito local é o efeito obtido por meio da aplicação direta no local de ação desejado. Por exemplo, no olho, no nariz, na pele. E o efeito sistêmico é o efeito que ocorre quando o fármaco entra na circulação sistêmica, é transportado para o sítio celular onde ocorre a ação. Mas para ocorrer esse efeito terapêutico, o fármaco é colocado na corrente sanguínea por injeção intravenosa ou chega até a corrente sanguínea através de um mecanismo que é a absorção, se é administrado por via oral ou por outras vias. Eu posso ter, por exemplo, uma administração sistêmica através de um fármaco inalado, aplicado pelo nariz. A gente tem inúmeros vasos sanguíneos no nosso nariz e a gente pode fazer com que esse fármaco vença a barreira do nosso muco aqui na região nasal e, por exemplo, produza um efeito sistêmico para enxaqueca. Então, o efeito local ou sistêmico refere-se a se esse medicamento vai ser absorvido e cair na nossa corrente sanguínea para, então, produzir o efeito terapêutico. E o efeito local é quando a gente passa e ele não vai para a corrente sanguínea, ele produz o efeito ali naquele local onde foi aplicado. Então, se a escolha da via de administração é uma das primeiras coisas que a gente vai fazer para desenvolver uma nova formulação, como é que se dá essa escolha, né? O que a gente tem que observar para poder escolher esse local de aplicação? A gente tem que escolher, tem que olhar as características e propriedades físico-químicas da molécula nossa de fármaco. Que propriedades são essas, professora? A polaridade. Lembram? Polar e apolar? Polar é aquilo que é solúvel em água. E apolar, aquilo que é solúvel em óleo. Então, se eu vou administrar um fármaco que é polar, eu posso fazer uma solução, por exemplo, em água, um xarope. Se ele for apolar, ou seja, não mistura com a água, adianta eu colocar ele para fazer uma solução? Não, que a gente não faz solução com aquilo que é insolúvel, que é apolar. Aí eu vou ter que pensar em fazer, se eu quiser uma forma farmacêutica líquida, em uma suspensão ou em uma emulsão. Mas posso fazer uma forma farmacêutica sólida, um comprimido, uma cápsula, um pó. Então, a gente vai olhar se
ele é solúvel ou não em água. Tinha alguém para entrar? Depois que a gente souber se ele solubiliza ou não na água, a gente tem que saber quanto solubiliza. Então, a solubilidade. Quantas miligramas desse fármaco solubilizam em solução aquosa? Então, se eu administrar ele via um comprimido, quando chegar no estômago, qual o volume de líquido a gente teria que ter para solubilizar esse comprimido? Então, para a gente ter a absorção de uma molécula do fármaco, ele tem que estar solúvel. O que é solúvel? É uma dispersão molecular. Então, quando a gente olha, por exemplo, para um grão de açúcar. Você comprou o açúcar e olha lá, tem vários cristalzinhos do açúcar. Cada cristal desse é formado por uma união de moléculas de glicose. Quando isso é misturado na água, esse cristal, que tinha várias moléculas unidas, se desfaz. E as moléculas, então, entram numa coisa chamada solução. Então, dispersa molecularmente. Deixa de ser um cristal para formar uma solução, que é uma molécula andando sozinha, solvatada, ou seja, envolta por moléculas de água. A única forma de uma molécula do fármaco ser absorvida por nossas células, atravessar a parede dessas células e chegar à corrente sanguínea, para ela ser distribuída em todo o organismo, é que essa molécula do fármaco esteja solúvel, seja solúvel no nosso organismo. Se ela já não estiver solúvel, por exemplo, em um xarope ou uma emulsão, que ela se solubilize quando a gente ingerir e consiga atravessar a parede das células para chegar à nossa corrente sanguínea. Se a gente fizer um comprimido que não consegue se desintegrar e essas moléculas não conseguem se separar para poder entrar nas células, a gente não vai ter o efeito terapêutico. Parte desse fármaco vai ser eliminado sem que chegue na corrente sanguínea e produza o seu efeito terapêutico. Outra característica físico-química importante é o peso molecular. Por que ele é importante? Porque dependendo do tamanho dessa molécula, ela consegue passar mais ou menos facilmente através dessas barreiras celulares. Então, moléculas muito grandonas vão passar menos, e aí alguns ativos, alguns excipientes vão ter que ser adicionados a essa formulação para fazer com que esse fármaco chegue até a corrente sanguínea. Depois que a gente olhar as características e propriedades físico-químicas do nosso fármaco, a gente tem que, então, pensar qual que é o objetivo terapêutico desejado. Ou seja, quanto tempo que tem que ter o início de ação? Lento ou rápido? Alguns fármacos são, por exemplo, instáveis no meio ácido do nosso estômago. Então, quando ingerido um comprimido desse fármaco, por exemplo, a cápsula de omeprazol, quando ela é ingerida, ela não pode liberar o omeprazol no nosso estômago, porque ele é instável ao pH ácido, a presença de ácido no estômago. Então, eu tenho que ter um início mais lento de ação, demorar um pouquinho, para que a gente passe pelo tempo do esvaziamento gástrico e ele consiga sair do estômago e chegar na porção inicial do duodeno, que a gente tem um pH neutro. E aí, então, ali o fármaco vai poder sair de dentro daquelas mini cápsulas, os pellets, ficar disperso molecularmente em solução
para então ser absorvido. Para outros medicamentos, a gente deseja um início rápido, se eles não forem sensíveis ao pH do estômago, por exemplo, os analgésicos, né? A gente deseja ingerir e que aquilo se desintegre e dissolva o mais rápido possível para minimizar a dor. A gente tem que pensar também no efeito de primeira passagem. Vocês lembram do efeito de primeira passagem? O fármaco é absorvido e é diretamente metabolizado no fígado, onde sofre redução ou perda do efeito terapêutico. Então, se o fármaco sofre efeito de primeira passagem, a gente tem que evitar, por exemplo, a via oral, onde ele é absorvido e passa primeiro pelo fígado, antes de ir para todos os nossos tecidos. Então, como é que a gente contorna um efeito de primeira passagem? Aplicando o fármaco através de uma via que não tem efeito de primeira passagem. Por exemplo, via endovenosa, via sublingual, a gente evita esses efeitos de primeira passagem, que então o fármaco não vai ter essa perda ou redução do efeito terapêutico. Ação restrita a determinado local do organismo, ou seja, se eu quero um efeito local ou sistêmico, a gente já comentou isso antes. Qual é a idade desse paciente que vai receber esse medicamento? É uma criança? É um adulto sem dificuldades de deglutição? Vai ser um idoso? É alguém que já tem alguma doença, alguma comorbidade? É alguém que está na UTI, que tem ou não condições de ingerir um medicamento sozinho? Então, a gente tem que pensar na unidade, na idade e na condição desse paciente. Geralmente, formulações para o público infantil, a gente tem formulações líquidas que são muito mais fáceis de administrar do que um comprimido ou uma cápsula. Então, um líquido você coloca lá nas gotinhas na água, ou numa colher, ou um xarope, né? E é mais fácil de conquistar o paciente nessas condições. A criança tem dificuldade de engolir um comprimido. E por último, a gente tem que pensar na adesão do paciente ao tratamento programado. Como que é fácil do paciente aderir? Dele tomar menos vezes por dia. Então, se ele aplica a pomada, ou se ele tem que tomar aquele comprimido uma vez só ao dia, a gente tem uma melhor adesão do que comprimidos tomados de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12. Isso vai dificultando ali o tratamento. Então, dificulta dele lembrar, ter a rotina diária de tomar esse medicamento. Então, quanto mais a gente conseguir prolongar esse uso, né, e melhorar a aplicação desse medicamento, melhor vai ser para o nosso paciente. Também pensando em vias de administração menos dolorosas, né? O paciente adere muito menos a um tratamento injetável do que a um tratamento tópico, um tratamento oral, por exemplo. Se ele tiver que tomar uma injeção todo dia, a gente vê a dificuldade da insulina, né? Que até hoje é administrada pela via injetável. E aí a gente tem essa dificuldade de adesão ao tratamento, porque é uma via bastante dolorosa, ainda mais para ser utilizada todos os dias, algumas vezes ao dia. Então, quais vias de administração a gente tem disponível para fazer essa escolha? Depois que a gente tem o fármaco e vamos pensar na via de administração, tem muitas vias, né? Aqui nessa figurinha, vocês podem ver diversas vias
por onde a gente tem a administração de fármaco. Então, a gente pode administrar, começando aqui do ladinho, pela via tópica, ou seja, a aplicação na pele de algum tratamento, geralmente para doenças infecciosas da pele ou doenças inflamatórias, algum acometimento da própria pele. A gente também tem as vias parenterais. Vias parenterais são aquelas por onde a gente aplica utilizando uma agulha, né, uma injeção. Tem a via intravenosa, intramuscular e subcutânea, são as mais comuns, né? São essas 3 vias, a gente vai ver que tem outras vias também injetáveis. A gente pode aplicar pelo caminho óptico, pode aplicar pela via ocular, por inalação através do nariz, pela via oral, ingerindo o comprimido, pela via sublingual ou bucal, ou seja, colocando o comprimido sob a língua ou na bochecha, e aí ele vai ser desintegrado na boca e absorvido através dos vasos sanguíneos que a gente tem na boca. A gente tem a via percutânea ou transcutânea, que é através da pele, mas quando a gente deseja um efeito sistêmico, por exemplo, quando a gente utiliza um adesivo transdérmico, né, adesivos para hormônios, adesivos para tratamento, por exemplo, com nicotina, né, para parar de fumar, então a gente pode aplicar um adesivo que vá liberando o fármaco através da pele, mas que chegue na nossa circulação sistêmica. Por que que essa via ela não é tópica? Porque a gente vai ter um efeito sistêmico, esse fármaco aplicado à pele, mas que tem um efeito sistêmico através do adesivo transdérmico, então é chamado dessa via transdérmica. A gente tem a via epidural, que é a aplicação aqui na nossa coluna. Via retal, aqui ainda faltou a via vaginal ou uretral, né? Aqui, então, são alguns exemplos de vias de administração, opções que a gente, como farmacêutico, tem de escolher por qual via vamos administrar nossa forma farmacêutica. Escolhendo isso com base em todas aquelas características, principalmente as características físico-químicas desse fármaco, como é que ele vai se comportar em cada forma farmacêutica. Professora, Oi, tem um pessoal pedindo para aceitar aí. Ah, tá. aceitei, tem mais gente. É pelo ouvido. A Nanda comentou, professora, outra questão que interfere bastante na aderência a um tratamento medicamentoso é a posologia, pois tem medicamento que você usa 1 ou 2 vezes ao dia e outro 4 vezes ao dia. Isso é o que a gente, na tecnologia farmacêutica, tenta mais modificar, Nanda, é tentar fazer com que esses fármacos diminuam o número de vezes de serem administrados durante o dia, né? Então, não sei se vocês já viram, tem alguns medicamentos de liberação prolongada, que são novos e mais modernos. Às vezes tem um XR, uma letrinha que diz que ele tem uma liberação modificada. A gente vai ter uma aula que vamos falar sobre isso, onde o medicamento tem um revestimento especial, que ele libera, por exemplo, o fármaco durante 24 horas. Então, lento, para tratamento inicial do diabetes, né? E a gente melhora com isso a adesão do paciente. Então, como farmacêuticos que podemos futuramente trabalhar no desenvolvimento nas indústrias farmacêuticas, a gente tem que pensar nisso.
como é que a gente poderia melhorar a liberação? E aí a gente tem vários materiais, né, recipientes que a gente chama, que faz com que esse comprimido permaneça, por exemplo, durante todo o trato gastrointestinal, liberando aos pouquinhos o medicamento, ao invés de chegar no estômago e liberar aquilo de uma vez só. E a gente tem, então, os medicamentos mais modernos, que são esses de administração prolongada, que melhoram essa adesão do paciente. Por que a injeção de aplicar na coluna é tão grande? Por conta que tem que chegar lá no centro, né, onde a gente tem a medula. Então, tem que aplicar lá, eu acredito que por isso, não sou anestesista, mas acho que tem que chegar na medula, né, a agulha. Nessa tabelinha, então, a gente tem a comparação entre o termo, que a gente chama da via de administração, e o local. Então, a gente tem a via peroral, que é no trato gastrointestinal, via boca, sublingual, sobre a língua, parenteral, é outra via que não passe pelo trato gastrointestinal por injeção. Então, a gente tem diversas lugares, né, que podem ser aplicados essa injeção, na veia, na artéria, no coração, na coluna, no osso, na articulação, na pele, sob a pele, no músculo. A gente tem a aplicação cutânea ou tópica, que é na superfície da pele, a transdérmica, que é aquela que tem efeito sistêmico, mas é na superfície da pele, conjuntival, que é na conjuntiva aqui, a via ocular, via nasal, via auricular, via pulmonar, via retal e vaginal, aplicadas cada uma no local referente a essa via de aplicação. Então, a gente vai começar a detalhar agora cada uma dessas vias, quais são as vantagens delas, as desvantagens, por que a gente escolheria essa via para uma aplicação ou não. Começando, então, pela via mais óbvia, né, a via que a gente mais tem a possibilidade de aplicar, que é através da via oral. A administração oral é aquela no qual o fármaco entra no organismo pela boca e é a via de administração mais comum, porém apresenta o trajeto mais complexo do fármaco até o seu sítio de ação, se deglutido. Então, na via oral, para que o medicamento chegue ao local de ação, quando ele for ingerido, o que tem que acontecer? Ele tem que entrar naquele processo que eu disse, em solução. Tem que estar disperso molecularmente. Então, ele tem que se dissolver. A partir daí, que ele esteja solúvel, saiu do comprimido, da cápsula, se for por suspensão, ele conseguiu sair da suspensão, ser dissolvido, em solução a gente já ganha um passo, né? Porque se eu estou administrando uma solução, ele já está solubilizado. Então, o xarope, por exemplo, é uma solução. E aí, quando ele chegar no nosso estômago, o fármaco já está totalmente disponível ali para atravessar as membranas celulares. Pelas outras formas farmacêuticas, ele tem que ser, então, solubilizado. E depois disso, tem que atravessar as células das paredes dos nossos vasos sanguíneos para cair na corrente sanguínea e ser, então, distribuído, passar pelo fígado e depois para o coração e ser distribuído por todo o nosso organismo. Então, a gente tem uma resposta lenta quando comparada pela via parenteral, que é essa via injetável, né? Quando a gente aplica um medicamento na veia, o que acontece? Ele já está completamente disponível
para ser absorvido pelos tecidos, né, para produzir o seu efeito terapêutico. Então, ele pula essa etapa da absorção, na qual a administração ocorre diretamente na corrente sanguínea. Então, ela é lenta em comparação com essa via parenteral. Pela via oral, a gente tem a probabilidade da absorção irregular. Um dia absorve de um jeito e do outro dia absorve de outro jeito, ou uma pessoa absorve de um jeito e em outra de outro jeito, por conta de fatores de constituição física, quantidade ou tipo de alimento que a pessoa ingeriu e está presente no trato gastrointestinal. Então, se ela ingeriu comida de digestão lenta, né, com grande quantidade de gordura, isso vai interferir na absorção do medicamento. E a gente vai ter essa variação dependente, então, de fatores que são da constituição física de cada pessoa e de fatores dependentes das quantidades e tipos de alimento que a pessoa ingeriu quando tomou aquele medicamento. A gente também tem degradação de certos fármacos devido à reação com os ácidos do estômago ou enzimas gastrointestinais. Então, era aquilo que eu estava falando antes para vocês. Alguns fármacos precisam ser protegidos quando administrados pela via oral, para que chegue até o intestino, onde a gente tem um pH neutro. A gente faz isso normalmente protegendo com revestimentos. Por isso que existe essa polêmica de pode ou não partir comprimido, né? Alguns comprimidos que são normalmente partidos têm revestimento que era para proteger esse fármaco, ou um revestimento que era para liberar esse fármaco mais lentamente. Outros têm um revestimento só para suavizar mesmo o sabor, né, de alguns fármacos que são muito amargos, mas alguns revestimentos são chamados de funcionais. Então, eles estão ali para proteger, podem estar, né, eles estão também para outras funções, mas podem estar para proteger desse ácido no estômago e das enzimas gastrointestinais. E o principal fator a ser considerado pela via oral é se o fármaco sofre o efeito de primeira passagem, ou seja, se ele vai ser altamente metabolizado por essa passagem no fígado. Então, se ele sofrer esse efeito em grandes quantidades, a gente tem que escolher uma outra via para a administração do fármaco. Outra via retal, é a via de administração em que o fármaco pode ter ação local, ali no próprio reto, ou ação sistêmica. As formas farmacêuticas utilizadas são principalmente soluções, supositórios ou pomadas. Ou seja, quando a gente aplica um supositório, uma pomada através do reto, a gente pode estar ali querendo tratar alguma condição retal, né, uma inflamação local, ou tratar alguma condição sistêmica, um tratamento de dor, de inflamação, que a gente queira início rápido de ação. Aqui pela via retal, a gente tem elevada absorção devido à quantidade de vasos sanguíneos presentes nessa região, que rapidamente conseguem absorver esse fármaco para produzir um efeito sistêmico. A Cassiane perguntou, o Passalix tem um revestimento, é só para mascarar o sabor ou proteção do medicamento do ácido?
Não vou saber te dizer, Cassiane, a gente tem que ler um pouquinho sobre a molécula, né? A molécula é a passiflora, né? Se ela resiste ou não ao pH, ou se é só para deixar o comprimido mais bonito, às vezes para deslizar melhor, teria que dar uma olhada na molécula. Professora, por isso que a domperidona deve ser tomada meia hora antes das refeições. A domperidona é tomada meia hora antes das refeições, porque o efeito dela é estimular o nosso trato gastrointestinal para evitar o refluxo. Então, você toma ela 30 minutos antes para ela começar o efeito terapêutico. Então, ela já se dissolve no estômago, não é para evitar o contato dela com o alimento, é para quando você comer já ter começado o início de ação, ou seja, já ter aumentado a motilidade do trato gastrointestinal, para na hora que você comer, digerir rápido aquela comida e evitar ali o refluxo. Você parte o comprimido? E tem que olhar na bula, às vezes fala que o comprimido não pode ser ou não pode ser partido. Continuando então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a via parenteral. Essa via, para quem está formulando fármaco, ela é a mais interessante, porque a gente já aplica direto ali na corrente sanguínea e a gente não depende de nenhuma condição especial, nenhum recipiente muito elaborado, porque o medicamento já vai estar disponível para ser absorvido. Então, pela via parenteral, a gente tem medicamentos injetados por meio de uma agulha fina em diversos locais do organismo e em diferentes profundidades. Essa via é utilizada em fármacos de difícil administração enteral ou instáveis no trato gastrointestinal. Também é indicada para pacientes inconscientes ou no caso da necessidade de uma ação farmacológica imediata. Então, ela é uma via dolorosa? Bastante, né? Mas tem alguns casos que ela é muito fundamental. Por exemplo, fármacos instáveis no trato gastrointestinal. Mais uma vez, vou dar o exemplo aqui da insulina. Ela não pode ser administrada pela via oral porque ela é totalmente instável no trato gastrointestinal, então não produziria o seu efeito terapêutico. Outra utilização muito importante é para pacientes inconscientes. Então, se não tem como o paciente engolir aquele medicamento, ele tem que ser aplicado de alguma forma, que geralmente é pela via parenteral. Ou no caso da necessidade de uma ação farmacológica imediata. A gente precisa de uma ação rápida, um anticoagulante, um analgésico, né? A gente vai precisar de uma ação muito rápida de ação. Se eu administrar pela via oral, a gente vai ter ali pelo menos 30 minutos para o comprimido se desintegrar e começar a ser absorvido. Se já injetar direto pela via endovenosa, a ação é imediata, o fármaco já vai ser distribuído por todos os tecidos. Por essa via, a gente tem uma coisa importante, que é a utilização de medicamentos estéreis. Isso dificulta a produção de um medicamento. Os métodos de esterilização, que podem ser por aquecimento, né, por autoclave, ou por radiação de luz, ou por filtração, são métodos que podem afetar diretamente a formulação. Então, depois que o medicamento é produzido, ele tem que ser esterilizado, passar por esse processo. E ele tem que ser estável, o ativo tem que ser estável a esse processo e nossa formulação também. Não pode se modificar através desses mecanismos de esterilização.
são as possibilidades, então, da aplicação de medicamentos pela via parenteral? A gente pode aplicar pela via intramuscular, que é no nosso tecido muscular, pela via intravenosa, que é no vaso sanguíneo, subcutânea, que é no tecido subcutâneo, ou intradérmica, que é dentro da derme. Então, bem superficialzinha, com a agulha bem pequena. O que difere nessas vias é a profundidade e o local de aplicação. Nesse gráfico, então, a gente consegue ter uma comparação entre o início do tempo de ação de diferentes aplicações via parenteral. Então, via intravenosa, intramuscular e subcutânea. Qual que é a diferença? Aqui no gráfico, a gente tem concentração do fármaco no nosso sangue pelo tempo. Então, qual que é a diferença de eu aplicar na veia, no músculo ou no tecido subcutâneo? O início e o tempo de ação. Na via intravenosa, que está de cor de rosinha, a primeira aqui, ó, o que que a gente tem? Um pico elevado no vaso sanguíneo logo na hora da aplicação. Isso decai rapidamente com o tempo. Então, o fármaco já fica totalmente disponível para produzir o seu efeito terapêutico e vai sendo, então, absorvido pelos tecidos e metabolizado e excretado. Pela via intramuscular, o que que acontece? Na hora que ele é o gráfico verdinho, na hora que ele é aplicado, demora um tempo para ele ter o pico plasmático de ação. Olha só, demora esse tempo aqui. Para cada molécula de fármaco vai ser um tempinho diferente, por isso que eu não tenho tempo aqui para dizer. Então, é um tempo X. Depende do tamanho molecular, da solubilidade dele, de quanto tempo ele consegue atravessar as fibras musculares para cair na corrente sanguínea. É um efeito terapêutico um pouco mais demorado que a via parenteral. Quando a gente fala de via subcutânea, que é o terceiro, olha só, a gente tem um pico plasmático aqui nesse tempo, então já demorou mais tempo para o início de ação do que comparado com a via intramuscular. No entanto, se a gente comparar essas administrações vias parenterais com a administração oral, que é o gráfico roxinho, então esse aqui, ó, essa linha roxinha aqui, a gente vê que o pico plasmático demora mais tempo ainda em relação ao pico das vias parenterais. Então, a gente tem aqui um tempo muito maior no início de ação quando comparado pela via parenteral, mesmo sendo a intramuscular ou subcutânea. A Laís perguntou se os slides estão na plataforma. Ainda não, Laís. Coloquei o capítulo lá do livro. A ceftriaxona tem intramuscular e intravenosa. Pode trocar o diluente dele para usar água destilada para fazer o que o IV e aplicar intramuscular. Tamara, não sei te dizer. Vou colocar após a aula, Laís. Aruze, se entra de novo, eu te aceito aqui. O colega Alex disse que não pode.
fazer isso que você está querendo, trocar a via de administração. Isso, os medicamentos injetáveis todos têm ação muito rápida. Por exemplo, se a gente comparar a dipirona injetável, essa eu sei que ela pode ser aplicada intravenosa ou intramuscular. Comparar com o comprimido de dipirona, o início de ação da dipirona injetável é muito mais rápido. Então, se você chegar na emergência, lá com muita dor, eles vão aplicar o injetável porque já está todo na corrente sanguínea, então só falta se distribuir para os tecidos do nosso organismo. E o comprimido, ele tem que desintegrar, depois solubilizar, que a gente chama de dissolução, depois que estar dissolvido, atravessar as células dos nossos vasos sanguíneos e aí produzir o efeito terapêutico. Uma outra via bastante interessante de aplicação de fármacos é a via percutânea ou transcutânea. É uma via de administração no qual o fármaco é aplicado na pele para obter uma administração chamada via dérmica ou uma administração sistêmica. Então, quando eu quero que o fármaco fique na própria pele para produzir um efeito terapêutico na pele, ela é uma via cutânea. E transcutânea quando eu quero um efeito sistêmico. A absorção pela pele ocorre quando o fármaco aplicado na superfície se difunde sobre as camadas da epiderme, atingindo a derme e, por último, a corrente sanguínea. Então, quando a gente, por exemplo, coloca na nossa pele um adesivo hormonal, geralmente que tem ação ali entre 3 e 7 dias, isso traz uma maior comodidade, né? Para a pessoa que não tem que tomar o comprimido todos os dias. Então, aplica um adesivo sobre a pele e aquele adesivo vai produzir o efeito terapêutico durante vários dias, evita isso de esquecer o comprimido. Mas o fármaco, para produzir o efeito terapêutico sistêmico através da pele, ele tem que ter características físico-químicas muito específicas. Então, vocês vão cansar de me ver falar sobre características físico-químicas do fármaco, porque ela é importante para todas as formas farmacêuticas, todos os tipos de aplicação. Então, por exemplo, para aplicação através desses adesivos transcutâneos, o fármaco tem que ser pequeno, quando eu falar de tamanho molecular pequeno, tem que ter uma massa menor que 500 gramas por mol, por exemplo, para que ele consiga passar através das células da nossa epiderme. Na pele a gente tem uma camada que chama epiderme, abaixo dela a derme. Na epiderme a gente não tem vaso sanguíneo, então não tem como o fármaco ser absorvido só entrando na epiderme. Ele tem que entrar na epiderme, atravessar ela e chegar na derme, que é onde a gente tem os vasos sanguíneos. Então é um caminho longo a ser percorrido por essas moléculas. Então, alguns fármacos que podem ser aplicados por essa via de administração são a nicotina, para o tratamento do tabagismo, o estradiol, que é um tratamento hormonal, clonidina, um antipertensivo, a escopolamina é um antiemético, a nitroglicerina, um anti-angina, né, antianginoso. Então, são alguns fármacos que possuem essas características físico-químicas, que é peso molecular pequeno, e eles não podem ser hidrofílicos, porque o nosso extrato córneo, que é a camada mais superficial quando vocês olham para a pele, a gente está vendo essa camada superficial, que são de células mortas, são compostas em sua maior parte por lipídios. Então, para conseguir atravessar essas células, essas moléculas não podem ser muito hidrofílicas, então tem que ter alguma afinidade por óleo para conseguir atravessar essa camada superficial e atravessar a epiderme e chegar na derme para produzir o seu efeito terapêutico.
A gente tem as vias ocular, nasal e auricular, que são tratamentos locais no olho, no ouvido, no nariz. Tratamento local ou sistêmico pela via nasal, porque no nariz a gente tem uma alta vascularização, então tem muitos vasos sanguíneos, alguns medicamentos podem ser aplicados por essa via. Até tem em desenvolvimento várias formulações contendo a insulina para aplicação nasal. As formas farmacêuticas podem ser solução, suspensão, pomada, gel ou emulsão. Então, são formas farmacêuticas líquidas ou semissólidas que podem ser aplicadas por essas vias, nasal, ocular e auricular. A gente também tem as vias vaginal e uretral. No caso de ação local, fármacos podem ser administrados na vagina via vaginal ou na uretra via uretral. As formas farmacêuticas empregadas podem ser comprimidos, óvulos, pomadas, espumas, géis, soluções, no caso da via vaginal. Então, quando a gente deseja um efeito local, essas duas vias podem ser utilizadas. O tratamento pulmonar, a via pulmonar, é um local muito legal de aplicação de fármacos. Os fármacos são administrados pela inalação de partículas nebulizadas líquidas ou sólidas e gases, geralmente oxigênios e anestésicos. Então, os alvéolos pulmonares são ricos em capilares sanguíneos que proporcionam boa absorção, com efeito muito similar a uma injeção intravenosa. Por exemplo, a gente tem tratamentos locais para asma, bronquite, né, inflamação dos brônquios, ou a gente pode ter um efeito sistêmico, com alguns fármacos inalados para tratamento de enxaqueca, que produzem esse efeito rápido de ação. O que esses medicamentos de via pulmonar têm que ter? Tem que ser um aerossol, né? Um spray de inalação, ou um aerossol, partículas dispersas em um gás, onde na hora que aplicado, pode ser pela boca, né? O ar puxado ou inalado, essas partículas sejam de tamanhos tão pequenininhos que na hora que isso for administrado, ela consiga descer através da traqueia, dos brônquios, bronquíolos e chegar até os alvéolos pulmonares para produzir o seu efeito terapêutico. Então, se ela for de uma partícula de tamanho maior, por exemplo, ela pode acabar colidindo aqui com a nossa traqueia e acabar sendo deglutido antes de chegar nos alvéolos pulmonares. Então, formulações aplicadas aos pulmões, né, onde a gente deseja que chegue ao pulmão, a partícula normalmente deve ter ali menos que 5 micrômetros, para que nesse aerossol ela consiga entrar através das nossas vias aéreas e chegar até os alvéolos pulmonares para produzir o efeito terapêutico. Nessa tabelinha, então, a gente consegue ver algumas vantagens e desvantagens dessas diferentes vias de administração de medicamentos. Então, há diversos pontos que devem ser considerados na escolha de uma via de administração de medicamento, como a propriedade hidro e lipossolúvel, que eu comentei com vocês, o grau de ionização do fármaco. O que é isso, professora? Todo fármaco, ele pode estar ionizado ou
não ionizado, ou seja, ter a presença de íons neles ou não ter nenhum íon na sua molécula química, na sua estrutura molecular. Ontem o professor Leonardo falou com vocês, quem teve na aula de físico-química, por exemplo, da identificação de moléculas a partir desses íons, né, que utilizava reações químicas para identificar esses íons. Então, alguns fármacos têm íons na sua composição. E quando a gente tem um fármaco na forma ionizada, o que que acontece? Ionizada é o quê? Ter carga negativa ou ter carga positiva na superfície dessa molécula. Quando essa molécula tentar atravessar a parede das nossas células, que são, na maioria, carregadas negativamente, isso vai produzir uma interação de cargas que vai dificultar a penetração desse fármaco através da célula para chegar à corrente sanguínea. Então, se ele está ionizado ou não ionizado, vai interferir diretamente na absorção desse fármaco. No entanto, a gente pensando nele atravessar a parede da corrente sanguínea, é mais difícil de atravessar quando ele está na forma ionizada. Mas um fármaco que ioniza é muito mais solúvel. Então, ele tem que estar solúvel para atravessar a corrente sanguínea. Mas para estar solúvel, às vezes ele tem que estar nessa forma ionizada. Então, esse grau de ionização de cada molécula especificamente vai diferenciar a escolha da nossa via de administração. O objetivo terapêutico, também para que é esse tratamento, se ele é local, se ele é sistêmico, em qual local, né? A estrutura química do fármaco, a ação, idade do paciente e adesão ao tratamento. Então, aqui a gente vai ver um esqueminha que fala as vias de administração, as vantagens e desvantagens de cada uma dessas vias. Então, a via sublingual, por exemplo, que é uma via na mucosa oral, a gente tem quais vantagens? A absorção rápida. Então, quando a gente coloca um comprimido sob a língua, a gente tem uma ação muito mais rápida do que quando comparada pela deglutição, a administração oral no estômago. Aqui, ele já é dissolvido e sai diretamente para os nossos vasos sanguíneos, sem lá no meio grande, né, um volume muito maior no estômago, ter que se dispersar e a partir dali começar a absorção. Então, a gente tem um efeito de ação mais rápido, porque ele já cai na corrente sanguínea, e a gente tem uma vantagem muito legal, que é evitar o efeito de primeira passagem. Pela via sublingual, ele já cai na corrente sanguínea e já vai ser distribuído, evitando passar primeiro pelo fígado e ser metabolizado. Mas é imprópria, quais seriam as desvantagens? É uma via imprópria para substâncias irritantes de sabor desagradável. Tem algumas substâncias que elas irritam a nossa mucosa. Então, alguns anti-inflamatórios que até geram gastrite com uso prolongado. Se deixado sob a língua, aquilo pode causar alguma irritação. Então, se eles forem irritantes ou tiver o sabor desagradável, eles não podem ser utilizados por essa via. A administração oral, né, que é a administração pelo trato gastrointestinal. Qual que é a principal vantagem? Comodidade para o paciente, é de fácil adesão, ou seja, não tem dificuldades para utilizar, todo mundo já está acostumado com essa via, desde que ele não seja um paciente que tenha dificuldade
dificuldade de deglutição, ou seja, uma criança. A gente tem emprego da dose correta, as doses normalmente são unitárias, né? A gente tem algumas doses múltiplas, que chamam, que são os fármacos líquidos, né? Em gotas ou em xarope ou suspensão, mas a maioria a gente tem fármacos em doses unitárias, e permite o emprego de diversos tipos de formulações, sólidas, líquidas e semissólidas. Desvantagem: possíveis efeitos adversos, náusea, vômito, diarreia. A interferência do pH do trato gastrointestinal. O nosso pH do trato gastrointestinal, gente, é cerca de 1 a 2, é muito baixo. Então, essa acidez pode mesmo reagir com diversas moléculas de fármaco que são sensíveis a esse pH. Variação na biodisponibilidade, isso que a gente comentou, do estômago tá cheio, tá vazio, dependendo da anatomia da pessoa. A gente tem, então, essa variação de biodisponibilidade. Então, se hoje a pessoa tomou um comprimido com o estômago cheio de uma comida gordurosa, ou no outro dia vazio, a gente vai ter um tempo de início de ação modificado e também um pico plasmático modificado. Pela via retal, na mucosa retal, a gente tem as vantagens da facilidade de administração em crianças e em pacientes inconscientes, e parte do fármaco não sofre o efeito de primeira passagem, então a gente reduz a metabolização do fármaco antes que ele produza o efeito terapêutico. Desvantagem: irritação dessa mucosa retal por alguns medicamentos, desconforto e dificuldade da adesão do paciente, principalmente no paciente idoso. Então, não é uma via que a gente se sente confortável em utilizar, né? A via oral, para quem não tem nenhum problema de deglutição, é uma via muito mais confortável do que a via retal. Então, a gente tem dificuldade no paciente aderir a esse tratamento. Via de administração intramuscular. Quais são as vantagens? A gente tem efeito rápido, início rápido de ação, quando comparado, por exemplo, à via oral. A gente viu que o início de ação é um pouquinho mais lento que a via intravenosa, né? A gente tem precisão na dose, facilidade de administração para pacientes inconscientes, e o fármaco aqui não sofre nenhuma interferência de alimentos ou do suco gástrico. Ele vai apenas ter que atravessar ali as fibras musculares para chegar até a corrente sanguínea e começar a produzir o seu efeito terapêutico. Desvantagens: é o dor no local da aplicação. Podem ocorrer lesões musculares com aplicação de substâncias irritantes com valor de pH distante da neutralidade, ou seja, o nosso pH dos nossos tecidos musculares são, em sua maioria, neutro, né? Com exceção, a nossa pele também tem um pH levemente ácido, então, se a gente tiver um pH diferente do neutro para esse fármaco, pode causar uma irritação e possibilidade de alguma ocorrência de inflamação no local da aplicação. Então, essas são as desvantagens para a administração via intramuscular. A via intravenosa. Vantagens: a gente tem efeito rápido de ação, ou seja, quando aplicado, ele já está totalmente disponível para produzir o seu efeito terapêutico, então é a via de administração de mais rápido início, né, da ação, quando comparada com as outras.
precisão na dose, facilidade de administração em pacientes inconscientes, o fármaco não sofre efeito do suco gástrico, a gente tem a possibilidade, por essa via, de aplicação de volumes elevados e uma administração contínua, é algo que a gente não tinha comentado antes, né? É qual o volume que se aplica a cada via. Então, pela via endovenosa, a gente aplica bolsas de soro, né? Uma quantidade grande de líquido que pode ser aplicado. Pela via intramuscular subcutânea, por exemplo, a gente tem um suporte de um volume muito menor a ser aplicado. Possibilidade no controle da dose na ocorrência de efeitos adversos graves. Então, se isso está sendo aplicado de forma mais lenta, através de um soro, se ocorrer algum efeito indesejável, isso pode ser removido rapidamente. Desvantagem: dificuldade de acesso em crianças e obesos, riscos de embolia pulmonar, permite apenas a administração de fármaco hidrossolúvel. Então, o fármaco tem que estar solúvel, a gente não pode injetar fármacos em partículas, né? Como a gente pode administrar pela via oral, suspensões. Os fármacos têm que estar solúveis para que sejam absorvidos e evitar a embolia. Possibilidade da injeção de contaminantes microbianos, então, por essa via. Por isso é que a gente tem todo um protocolo de aplicação, né, dos injetáveis e a produção de medicamentos que são estéreis para evitar a aplicação de contaminantes por essas vias. Professora, Hum, aquela vacina para gripe não é necessário limpar o local com álcool 70 não, antes da aplicação? eu acho que sim, não? Não, porque Né? É porque da última vez que eu tomei essa injeção, a enfermeira disse que não havia necessidade. Eu ainda pedi para ela colocar, ela não quis, não. Aí tá, né? Vamos sem álcool mesmo. a gente faz todos os cuidados, né, para evitar contaminação. Eu acho que é um passo importante. E ela nem limpou o local com nada do jeito que tava. Ela socou a agulha no meu braço, nem passou um algodão assim, nada. Meu E Deus, não se tiver uma deu, bactéria aí fora, vai entrar. e não deu nenhum problema. Graças a Deus, não, né? Deixa eu ver o que estão falando aqui no chat. A Jaqueline perguntou no caso de uma pessoa alérgica e administrar o fármaco via endovenosa. O que tem que fazer, né? Aí vai ter que administrar outros medicamentos para reverter o choque anafilático, né? Corticoides e anti-inflamatórios têm que ser administrados. Algumas vias, a gente pode, por exemplo, fazer a lavagem gástrica. Aquela via transcutânea é bastante legal, porque se a gente tem um início de alguma reação alérgica, a pessoa pode arrancar o adesivo e interromper o tratamento. Então, pela via endovenosa, o tratamento vai ter que ser feito não removendo, né, o medicamento, mas tratando esse processo alérgico que vai ocorrer em decorrência da aplicação desse medicamento. Então, não é uma via que a gente consegue retirar o fármaco de forma rápida, né? Tamara falou que o Ronaldo tem um gosto horrível, e mesmo assim é pela via sublingual, né? Mas é uma via rápida e tem medicamentos que têm gosto pior que o Vonal, que iam ser mais difíceis de colocar. O Alex deu uma dica: se colocar do lado direito da língua, o Vonal não amarga.
A Elisete disse que o Vonal vem de menta. Eu também não vi esse Vonal ainda. Que eu tomei, que eu coloquei sublingual, também era amargo e com muito açúcar doce. A via subcutânea, né, que é também via injetável. A gente tem vantagem, a facilidade de aplicação, utilização de pequenos volumes, ou seja, são medicamentos que em pequenas doses já produzem um efeito terapêutico, só que ele tem as mesmas desvantagens lá dos outros injetáveis, né? Causam dor, tem possibilidade de contaminação microbiana, os medicamentos têm que ser também estéreis para aplicação por esta via. Via inalatória, a gente tem um efeito rápido de ação e eficiente para os tratamentos dos distúrbios respiratórios. As desvantagens são que por essa via a gente tem que ter formulações próprias em aerossol, que era aquilo que eu comentei um pouquinho com vocês. Para aplicação via inalatória, o medicamento tem que estar em pequenas partículas suspensas em um gás, que a gente chama isso de aerossol. Pode ser pequenas partículas líquidas? Pode. Pode ser pequenas partículas sólidas? Pode. Então, partículas a gente chama de finamente divididas, dispersas nesse gás. Então, para que ela seja levada através da via, ela tem que estar nessas partículas pequenas, ou seja, depende de um dispositivo que forme esse spray e depende do fármaco com esses recipientes formarem essas partículas pequenas, não formar aquela gotícula grande, né? Por exemplo, quando a gente aperta aqueles desodorantes, né, em spray, ali tem um gás que chama gás propelente dentro daquele tubo, que sobre pressão baixa ele está lá em forma de um líquido, né? Se você agita, você escuta o líquido lá dentro, mas na hora que você aperta a pressão atmosférica e a temperatura atmosférica, ele se transforma em um gás, levando aquelas partículas ali finamente divididas até o local de aplicação. Então, desse tipo de formulação, a gente não depende só da nossa formulação, depende também de ter a indústria farmacêutica vai ter que investir num dispositivo especial para a aplicação desse fármaco. Nesse caso, também é necessária a coordenação adequada dos movimentos de inalação e expiração. Ou seja, o paciente tem que ter a condição de, na hora que acionar esse dispositivo, ele inalar. Então, você tem que coordenar. Não adianta acionar o dispositivo e estar expirando, né? Então, às vezes, para crianças, para quem está com dificuldade de respiração, a gente tem como desvantagem o uso desses dispositivos de inalação. O paciente que está utilizando tem que saber acionar o dispositivo, aquela bombinha, né, por exemplo, para asma, e puxar o ar ao mesmo tempo para que você consiga puxar esse aerossol com as pequenas partículas do fármaco. A aplicação dérmica, a gente tem como vantagem efeito local, o tratamento de micose, dermatite, ferida, e o efeito sistêmico com o uso dos adesivos. Então, a aplicação na pele, a gente pode ter um efeito tópico ou sistêmico. A diferença vai ser esse tipo de formulação. A gente tem dificuldade na padronização de doses, por exemplo, para formulações tópicas. Formulações para tratamento dessas micoses, dermatites, vem normalmente em tubos, né, pomadas ou cremes, às vezes líquidos, que são aplicados em quantidade diferentes por cada paciente. Então, a gente tem dificuldade de padronizar essa dose
que vai ser aplicado. Outra coisa é que pode manchar roupas, né? A aplicação de medicamentos na pele, às vezes eles podem oxidar e acabar manchando algumas roupas. Alguém tem alguma dúvida sobre as vias de administração? Não? Tranquilo? A gente vai falar um pouquinho agora, então, sobre as fases biofarmacêuticas dos medicamentos. Então, depois que eles entram na nossa corrente sanguínea, o que acontece, né, com esse medicamento? A gente escolheu uma via, desejando que ele chegue na corrente sanguínea para produzir o efeito terapêutico. Para ele chegar, a gente tem algumas fases que ele passa até ele ser eliminado, produzir o seu efeito terapêutico e ser eliminado. Dentro dessas fases biofarmacêuticas, a gente estuda a farmacocinética, que ela estuda a cinética de absorção. O que é cinética? O tempo, né? A velocidade de absorção dessas moléculas de ativo. A distribuição, como é que ela se espalha pelo nosso organismo. Metabolização, então, como que ela vai se transformar em alguma coisa para ser eliminada. E depois a excreção desse fármaco. E a farmacodinâmica é aquela que estuda o que o fármaco faz, como que ele produz o seu efeito terapêutico. Então, que efeito ele produz no nosso sistema biológico? Efeitos bioquímicos, fisiológicos, qual que é o mecanismo de ação? Essa é a farmacodinâmica. A gente está preocupado aqui um pouco mais com a farmacocinética, porque a gente quer saber como é que esse fármaco se distribui no nosso organismo. Quando o fármaco chega lá para o departamento de desenvolvimento de novos medicamentos na indústria farmacêutica, essa parte de caracterização biológica, ou seja, de quais são os efeitos terapêuticos e mecanismos de ação, já foi estudado. Então, a molécula já se sabe qual é o efeito terapêutico que ela produz. E aí a gente vai estudar a formulação para saber como que essa formulação vai distribuir esse medicamento e como é que todas essas fases da farmacocinética vão acabar ocorrendo. Então, o fármaco, ele precisa ser absorvido e transportado até o órgão ou tecido apropriado. Para isso, ele tem que penetrar na superfície celular e provocar uma resposta ou alterar processos contínuos para que a gente tenha um efeito farmacológico. Porém, simultaneamente, o fármaco será distribuído a numerosos tecidos e será metabolizado e gerará produtos ativos ou inativos ou será excretado. Então, quando um medicamento é administrado e a gente deseja um efeito sistêmico... Professor, volta o slide anterior, por favor. Volto este? Quando a gente deseja quando a gente administra um medicamento pela qualquer das vias, inalatória, pela via parenteral, pela via oral, e a gente deseja um efeito sistêmico, ele vai passar por essas fases da farmacocinética. Então, a gente vai ter primeiro o processo de absorção, então é o tempo que ele demora, essa velocidade ou cinética de absorção, é o tempo que após a administração, ele demora para sair daquele local onde ele foi administrado, no estômago, no vaso, no intramuscular, e chegar à corrente sanguínea para produzir o efeito terapêutico. Então, são processos da farmacocinética, que eu vou explicar mais detalhadamente para vocês.
Então, enquanto ele está sendo absorvido, ele ainda está sendo distribuído, alguma parte já está sendo metabolizada e outra parte já está sendo excretada. Então, por isso que a gente, quando eu mostrei para vocês aquele gráfico de biodistribuição, né, da biodisponibilidade do medicamento, começa a absorção, essa parte que absorveu vai produzindo efeito terapêutico, começa a ser metabolizado e vai sendo eliminado. A gente tem um tempo ali, então, por exemplo, de duração do início, de quando foi aplicado, até a excreção, às vezes 8 horas, às vezes dias, né? Por exemplo, o fluconazol, ele demora dias para ser eliminado do nosso organismo, vai sendo metabolizado aos poucos. Essa metabolização é a transformação desse ativo em uma substância mais solúvel ou em metabólitos menores que consigam ser mais facilmente eliminados do organismo. Aqui nesse gráficozinho, então, a gente tem um esqueminha da absorção, metabolismo e excreção de fármacos após a administração por diversas vias. Então, a administração por via oral, por via injeção intravenosa, injeções intramuscular e subcutânea. E a gente vai dar uma olhadinha em quais passos cada uma dessas administrações passam até ser excretada. Então, pela via oral, por exemplo, o fármaco cai no trato gastrointestinal, parte já pode partir para a excreção, mas outra parte vai para o nosso sistema circulatório, que depois vai para os tecidos, e também pode ir para os sítios metabólicos. Então, é um caminho que esse fármaco pode fazer pela via injetável, pela via oral, né? Vocês viram que o caminho pode ser longo até chegar ao tecido. Agora, a gente vai ver pela via intravenosa. O fármaco já vai pular o trato gastrointestinal, ele já vai direto para o sistema circulatório. Vai cair nos tecidos e também pode ir para sítios metabólicos e parte pode ir para excreção. Pela via intramuscular e subcutânea, primeiro passa nos tecidos para depois ir para o sistema circulatório. Então, vejam que todos têm que passar aqui no sistema circulatório para a gente conseguir distribuir nos tecidos. Então, eu vou para o tecido intramuscular ou para o tecido subcutâneo. Primeiro, ele vai para a via circulatória para depois chegar nos outros tecidos. E a partir daí vai ser, então, metabolizado e excretado. Então, por isso que pela via intravenosa, a gente já tem direto o fármaco no sistema circulatório, ele já, então, está absorvido. Aqui do trato gastrointestinal, a gente tem essa etapa a mais, e pelas vias intramusculares e subcutâneas, a gente tem a etapa do tecido a mais antes de entrar no sistema circulatório. Então, para resumir, a absorção é a passagem do fármaco do seu local de ação para a corrente sanguínea. Então, daqui para frente, a gente vai falar, absorveu, não absorveu, eu fiz um comprimido com tal recipiente, com lactose, vai facilitar a absorção em relação à celulose. Então, quando eu falar de absorção, vocês vão pensar que é a passagem desse fármaco do seu local de administração para a nossa corrente sanguínea. E aí a gente vai falar
na semana que vem, de velocidade de absorção, então o tempo que ele demora para chegar até a corrente sanguínea, né? Se ela pode ser maior ou menor, como é que a gente muda isso? E essa absorção, ela depende da via de administração, a gente já falou isso várias vezes hoje, do grau de ionização, é aquilo se a molécula está carregada positivamente ou negativamente, ou não carregada, e da lipossolubilidade, se ela é hidro ou lipossolúvel. Então, a informação que vocês já podem armazenar é, se a molécula é hidrossolúvel, é mais difícil dela atravessar as paredes celulares, porque lembra lá da fisiologia, as paredes celulares são todas formadas por uma bicamada lipídica. Então, são dois lipídios juntinhos que formam a parede das células. Quem solubiliza coisas lipídicas, né? Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Então, para atravessar essas paredes celulares para ser absorvido, cair na corrente sanguínea, os fármacos mais lipossolúveis vão ter uma maior velocidade de absorção, porque tem maior facilidade de atravessar essas paredes dos vasos sanguíneos. Depois a gente tem a distribuição. É o conjunto de processos que envolvem a passagem do fármaco da circulação sistêmica para o intertício, espaço entre moléculas e células, ou células dos tecidos onde ocorrerá o efeito farmacológico. Então, a distribuição é esse processo em que o fármaco sai da circulação sistêmica e entra para os tecidos onde ele vai produzir o seu efeito terapêutico, o seu efeito farmacológico. Então, primeiro, passo 1, ele tem que ser administrado. Passo 2, tem que solubilizar. Passo 3, depois de solúvel, ele vai absorver. Depois vai ser distribuído. E depois, um passo seguinte é a metabolização. O que é isso? É a mudança química do fármaco dentro do organismo por mecanismos bioquímicos. Essa alteração produz compostos mais hidrossolúveis, ionizáveis, que, portanto, são menos capazes de se ligar às proteínas plasmáticas e menos aptos a penetrar nessas membranas celulares. Então, são menos ativos e vão ser mais facilmente eliminados. Então, a metabolização é a transformação desse fármaco em um metabólito mais hidrossolúvel e iônico e com menor atividade terapêutica. Então, aqui para resumir essas fases biofarmacêuticas dos medicamentos. A primeira etapa é a administração do fármaco. Depois que ele é administrado, ele tem que ser transportado pelos líquidos corporais. Depois de transportado, ele tem que atravessar as membranas biológicas, escapar dos efeitos metabólicos, por exemplo, dos efeitos de primeira passagem, de metabolização hepática, para produzir o seu efeito terapêutico. Então, sobre todos esses passos, é que a gente tem que pensar em qual via de administração vai escolher para determinado fármaco e qual o tempo de mínimo, né, de início de ação, se precisa ser muito rápido ou se pode demorar aqueles 30 minutos lá da via oral. Então, são esses diversos passos. Como eu estava comentando com vocês, as nossas membranas biológicas, elas são formadas por uma bicamada lipídica. São envoltas, né, de uma membrana formada de bicamada lipídica.
Como é que o fármaco, então, vai ser transportado através dessa membrana para chegar até o vaso sanguíneo? É que ele atravessa as nossas membranas biológicas para poder chegar no vaso sanguíneo e produzir o seu efeito terapêutico. Pode ser através de transporte ativo. Transporte ativo é aquele que ocorre contra o gradiente de concentração, ou difusão passiva, quando o fármaco atravessa a membrana biológica sem um carreador, passando da fase mais concentrada para menos concentrada. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui um estômago. O transporte ativo, o fármaco passa mesmo contra o gradiente de concentração. Por exemplo, às vezes já a maior parte do fármaco já está no nosso, que é o vaso sanguíneo. O fármaco continua atravessando contra o gradiente de concentração. Na difusão passiva, a difusão é aquele mecanismo que ocorre quando de um lado a gente tem alta concentração e do outro tem baixa concentração. Ocorre, então, esse mecanismo de difusão. Na tentativa de igualar a concentração do fármaco no estômago e na corrente sanguínea, o fármaco vai, então, sendo difundindo através dessa membrana, passando de um lado para o outro, na tentativa de igualar essa concentração do fármaco. Na difusão facilitada, o fármaco atravessa a membrana biológica ligada a um carreador. Então, a gente tem a nossa membrana celular formada por uma bicamada lipídica, né? Ela é assim, um lipídio, de cá e um de cá, de cá e um de cá. E em alguns lugares da nossa membrana, a gente tem uma molécula chamada de transportadora, que forma um complexo fármaco-carreador e pega o fármaco do lado de cá e joga ele para dentro da célula. Então, o complexo fármaco-carreador possui uma permeabilidade maior do que o fármaco tentar entrar sozinho, por transporte ativo ou difusão. A molécula... Oi? Essa molécula carreadora seria uma proteína? Pode ser uma proteína também? Isso, uma proteína da membrana celular, né? Que forma esse complexo com o fármaco. E assim a gente tem uma velocidade mais rápida de distribuição, né? O fármaco consegue atravessar melhor o fármaco através da difusão facilitada. Então, o que ocorre quando a gente ingere um medicamento, né? Tem a ingestão, depois a gente vai ter a absorção, que vai ser realizada através desses mecanismos que a gente falou aqui, transporte ativo, difusão passiva ou facilitada, que é a passagem do fármaco do local de administração para dentro da corrente sanguínea, e para isso ele precisa atravessar essas membranas. Depois, a distribuição, onde o fármaco vai ser levado aos diversos tecidos do nosso organismo para produzir os efeitos terapêuticos. E aqui a gente pode ter interação com as proteínas do sangue, o fármaco pode ir para o tecido armazenador, a gente pode ter uma interação fármaco-receptor no tecido-alvo, e a gente pode também ter o metabolismo, né, desse fármaco. A biotransformação por mecanismos de oxidação, redução ou hidrólise, que são reações que desativam esse fármaco, transformam essa molécula numa outra molécula, ou conjugação do fármaco com outras substâncias endógenas, algumas enzimas e proteínas, e aí isso vai ser metabolizado e excretado. E a gente vê que esse mecanismo não é um mecanismo certinho, né?
tiver várias setas, a partir do tecido armazenador, ele pode ser excretado, a partir da interação fármaco-receptor, ele também pode ser excretado. Então, são diversos mecanismos que esse fármaco, após absorvido, ele passa a fazer no nosso organismo, diversos caminhos, né, que ele faz no organismo, desde produzir o seu efeito terapêutico até ser excretado. O que é importante a gente saber como formuladores, né? A gente fazer as nossas formulações. A partir da semana que vem, a gente vai começar a aprender como olhar as características físico-químicas do fármaco e olhar as formulações, né? Para escolher qual forma de administração. A gente tem que se preocupar até aqui o passo da absorção. Como é que a gente vai fazer com que essa forma farmacêutica, que é o comprimido, o xarope, a injeção, o que for, esteja estável até nesse passo da absorção e seja absorvido. Então, durante todo o semestre, a gente vai falar sobre isso. Como deixar esse fármaco disponível. A maioria dos fármacos que a gente tem hoje, eles são pouco solúveis em água, então a solubilidade é baixa e eles estão tendo que estar em solução para ser absorvido, a gente tem essa dificuldade, então, para promover essa absorção. E a gente vai estudar durante o semestre, então, como fazer com que esse fármaco, quando administrado, ele seja absorvido, melhorar essa absorção, para melhorar a ação do fármaco no nosso organismo. Então, a forma farmacêutica e a biodisponibilidade dos medicamentos. A biodisponibilidade é a velocidade e a extensão nas quais um fármaco é absorvido após a administração do medicamento, tornando-se disponível na circulação sistêmica. Então, na hora que a gente for desenvolver essa forma farmacêutica, é nisso que a gente tem que pensar. O fármaco tem que estar biodisponível, ele tem que ser absorvido e estar na corrente sanguínea. Então, quais matérias-primas a gente vai utilizar para facilitar isso? Qual método de fabricação? Qual a via de administração? Escolher a melhor via para aquela molécula específica do fármaco, para que ele esteja totalmente biodisponível para a sua ação, no nosso organismo. Então, que ele esteja disponível na nossa circulação sistêmica para produzir o efeito terapêutico. Aqui, nesse gráfico, a gente vê, então, de novo, a concentração plasmática aqui, durante o tempo. De um mesmo fármaco, a nitroglicerina, administrado por diferentes vias de administração. Sublingual, oral, pomada, adesivo, via intravenosa e via bucal. O que a gente consegue perceber? Que o início de ação é diferente para cada uma das vias. Umas começam mais tardiamente, por exemplo, a pomada e o adesivo transdérmico, mas duram muito mais tempo. Olha só, o adesivo, a nitroglicerina tem efeito terapêutico até 24 horas, enquanto que nas outras vias a gente tem um efeito de 6 horas máximo, né? Pela via sublingual a gente tem uma duração do efeito só durante 1 hora, então a gente vê que as diferentes vias de administração do mesmo fármaco pode trazer diferentes possibilidades terapêuticas para o tratamento com esse fármaco. Então, o caminho para a gente desenvolver o medicamento vai ser: que fármaco que é esse? Para que ele serve, né? A segunda parte vai ser: qual é a via de administração melhor para administrar ele? Na terceira parte, a gente vai pensar, que é na semana que vem,
A gente vai estar nessa parte aqui. Quais as propriedades físico-químicas do fármaco? Então, quais seriam os melhores recipientes? Qual seria a melhor forma farmacêutica? Depois que a gente escolher, a gente vai aprender como é que produz cada forma farmacêutica. Então, vamos aprender a fazer o comprimido, aprender a fazer a cápsula, aprender a fazer a suspensão. A gente vai ver as vias também, né? Como fazer o adesivo transdérmico, como que a gente faz aquele spray, aerossol. Vamos ver, aprender a fazer todos esses tipos de formulação. Então, depois de escolher a forma farmacêutica, é ver como desenvolver essa melhor forma farmacêutica para administrar esse fármaco. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver se tem perguntinha aqui. Alguns fármacos podem ser reabsorvidos. Nós causam, às vezes tem um efeito terapêutico, é o tempo de excreção muito prolongado, Cassiane. E aí, demora muito tempo para ser excretado, e às vezes outras doses são administradas, a gente acaba tendo um acúmulo daquele fármaco no organismo, devido a esse tempo grande de demora, né, para ser excretado, e acaba tendo uma intoxicação. Eu tô vendo vocês falando aí que tá todo mundo calado, né? Ontem vocês participaram mais. O povo dessa sala tá estranho, o povo dessa sala não é quieto? Eles não são assim, não, é só comigo. Às vezes deu sono na aula, agora vai... Desde o início da aula que o povo tá quieto, aí. Agora vai ficar agitado, então. A gente vai fazer os exercícios. Alex, cala a boca. Vou dar uns minutinhos para vocês responderem a atividade de hoje. Se vocês forem lá no conteúdo da disciplina, na unidade 2, está disponível lá, vocês viram agora? Aqui, ó, a unidade 2, a atividade de hoje. Então, quem já estava na página tem que entrar e atualizar a página para responder os exercícios. E aí eu vou dar... O restante da aula, professora. Hã? Dá o restante da aula para não responder, falta só 30 minutos. Falta só 30 minutos? Sim, ué. Não, falta 1 hora. Não, senhora, a gente não teve intervalo. Então, vou dar o intervalo agora. Professora, não vale não. Vale não? Deixa eu falar para a senhora, eu não tô achando não que... Você atualizou a página? Atualizei, avaliação bimestral em nenhum, como é que é? Não. Conteúdo. Vou mandar aqui, ó. Aqui no chat. Nesse link aí. Aí eu vou dar 15 minutinhos, então, para vocês, e a gente só discute, só para tirar as dúvidas, depois do intervalo, tá bom? Alex tem que ficar te ensinando todo dia, a mesma coisa. Parece mentira. O Eric Maia, eu sou analfabeto. Eu ensino, não tem problema não, eu explico de novo. É porque, professora, ele é rico e fica falando isso da gente. É. 15 minutos é o tempo que a minha internet demora para entrar na aula. Para abrir isso daí... Vejam aí se abriu. Alguém conseguiu abrir o exercício? Eu consegui. Conseguiu? O meu também tá de boa. Então, tá bom. Daqui a pouquinho a gente volta para responder, então.